Boa noite, a graça e a paz, meus queridos irmãos da célula Filhos de Abraão. Mais uma noite aqui, abençoada, a qual o Senhor vai falar aos nossos corações através do estudo, ao qual o Ministério de Células do Ministério Peniel nos ensina todas as terças-feiras. Amém? Hoje, irmãos, a edificação é os conhecedores da época. Nós vamos falar sobre os conhecedores da época. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias em 1 Crônica 12:32. 1 Crônicas 12:32. Diz assim o texto bíblico: E dos filhos de Isacar, 200 dos seus chefes, destros no conhecimento dos tempos, para saberem qual Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu coloco diante do altar a minha vida, a vida dos meus irmãos em Cristo, das células Filhos de Abraão, papai, em nome de Jesus, papai. Nessa noite, Senhor, vem de encontro aos nossos corações, ministra os nossos corações nessa noite, papai, que não seja eu ministrando a tua santa e gloriosa palavra, mas seja o teu Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito contrário à tua palavra, que bate em retirada em nome de Jesus, porque o teu nome tem poder, a tua palavra tem poder, o teu sangue tem poder, Senhor. Em nome de Jesus, papai, que haja um mover das águas da tua fonte nos nossos corações, vai tirando toda a impureza, tudo que não provém de ti, das nossas vidas, para que teu Espírito Santo tenha liberdade de se manifestar em nossas vidas. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, vamos falar sobre conhecedores da época, como já foi falado. Essas palavras foram escritas a respeito da tribo de Isacar, nos dias que Davi começou a reinar. Irmãos, as tribos estavam se reunindo para o rei Davi começar a reinar, porque Saul já tinha morrido. Mas alguns das tribos estavam com dúvida se realmente era Davi que deveria ser o rei de Israel. E quantos de nós, muitas vezes, estamos, mesmo nessa caminhada, todos nós juntos, às vezes estamos indecisos sobre aquele ou aquela irmã, se realmente deve estar seguindo aquele líder, frequentando aquela célula. Às vezes não surgem essas dúvidas, mas aqueles que têm verdadeiro conhecimento da época que estamos vivendo, a nossa realidade, ele não tem dúvida, porque se ele está com a sua vida reta diante de Deus e está vivendo uma vida consagrada e fazendo a vontade do Pai, ele não tem dúvida nenhuma. Então a tribo de Isacar não tinha essa dúvida, porque eles eram destros em conhecimento da época. Eles sabiam a real e verdadeira época que eles estavam vivendo e de que a nação precisava. A nação precisava de um rei forte, e Davi era um rei forte, porque ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus. Amém? Falar de tempo, né? Em que tempo vivemos? Sabemos que esse tempo requer de nós. Então, irmãos, nós temos que saber o tempo que nós estamos vivendo e o que esse tempo ele requer de nós, né? Nós estamos vivendo uma época de tempos difíceis, né?
esse tempo que nós estamos vivendo, essa praga aí do coronavírus, Covid-19, nome científico, essa é uma realidade que está marcando as nossas vidas e marcará para todo o resto da nossa vida. Está marcando a vida de uma nova geração, dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Algo que nós nunca imaginamos que estaríamos vivendo uma tal situação, mas Deus está permitindo que esteja acontecendo essa tempestade em nossas vidas, porque Ele não vem buscar a sua igreja de qualquer jeito. Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja obediente à sua palavra, uma igreja que tem temor do seu nome, uma igreja que tem fé no seu nome. É essa igreja que o Senhor vem buscar, também praticante da sua gloriosa palavra, aquele que tem sede de aprender a palavra de Deus, aquele que tem sede de se aproximar de Deus, aquele que tem sede de abraçar Deus. São esses que vão subir com o nosso Senhor. Amém? Vamos falar de oportunidade. O Senhor Jesus censurou os judeus por não reconhecerem a oportunidade de sua visitação, não discernindo os sinais dos tempos. Essa passagem está em Lucas 19:44. Jesus esteve visitando ali os judeus e eles não aproveitaram a oportunidade. Irmãos, não sabemos qual vai ser o nosso último dia aqui na terra, mas nós não devemos perder as oportunidades ao qual o Senhor nos proporciona. Não podemos perder a oportunidade de fazer os nossos devocionais, não podemos perder a oportunidade de estarmos orando e jejuando mais do que nunca por causa dessa tempestade e porque esse é o exemplo legado que o nosso Senhor deixou aqui para a igreja dele. Nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos oferecendo todos os dias. A palavra do Senhor está sendo propagada através das redes sociais. E muitas vezes, muito de nós não estamos aproveitando essa oportunidade, estamos dedicando esse tempo para o desejo da nossa carne, nós estamos dedicando o verdadeiro tempo que devemos dedicar para o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Em Mateus 16:3 também fala dessa oportunidade, sendo que em Mateus 16:3 fala sobre eles saberem o discernimento. Agora eu vou falar da vida do cristão. Um cristão que está vivendo dentro da sua casa, preocupado com os seus afazeres, com as suas responsabilidades, ele não está sendo bom cristão, porque ele tem que aproveitar esse momento para olhar para o Senhor, dedicar esse tempo mais ao Senhor do que as suas próprias vontades. Amém? Vou falar do próximo tópico aqui, vai falar sobre o olhar crítico para aquilo que acontece nas igrejas e no mundo. É um péssimo patriota e um cristão medíocre. Um cristão que só tem um olhar crítico para a nação, como está sendo falado no estudo de hoje, e para a igreja, ele é medíocre. E o que significa medíocre? Uma pessoa que está abaixo da média, o significado dessa palavra, né? Então, por isso que nós não temos que criticar nada, nós temos que viver
a cada segundo da nossa vida meditando na palavra do Senhor. Quem somos nós para ficar criticando aquilo, aquele, aquela situação, aquela situação? Quem somos nós? A palavra de Deus nos fala que nós somos pequenos que nem gafanhotos diante de Deus. Irmãos, acorda, igreja. Nós estamos vivendo a última hora aqui na terra. Amém? O sétimo tópico aqui vai falar: o Senhor quer que podemos a época em que vivemos. Que o Senhor quer, vou falar alguns tópicos agora aqui. O que o Senhor quer dessa época que nós estamos vivendo, que Ele quer de nós, que somos igreja dele? Qual é a diferença que nós estamos fazendo? Eu não sei o que os irmãos estão fazendo, mas Deus sabe. Eu não sei das pessoas que vão ver essa live no meu canal do YouTube, o que elas estão vivendo, mas Deus sabe, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. A palavra de Deus nos fala que não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Também nos fala que não cai um fio do cabelo da nossa cabeça sem a permissão dele. Tudo é permitido por Deus. E muitas vezes nós não temos esse discernimento. Muitas vezes acontecem circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis na nossa vida, porque realmente nós não estamos sendo sensíveis a ouvir a voz de Deus e não sermos obedientes. E aí é muito fácil a gente colocar a culpa no nosso cônjuge, colocar a culpa nos nossos irmãos, no pastor, na igreja, mas até no inimigo das nossas almas. Mas na verdade nós que somos verdadeiros responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Amém? Então, primeiro, a nossa época requer que nós vivamos a verdade do cristianismo de modo corajoso e inabalável. O texto do estudo está falando que nós temos que viver essa época como cristãos corajosos e inabaláveis. Mas nós sabemos que muitos do nosso meio, do povo de Deus, estão desesperados. Porque nós somos conhecedores da palavra de Deus e nós sabemos muito bem o que está acontecendo aqui na terra, nessa época que nós estamos vivendo, esses tempos. Como diz o texto bíblico, os sinais são aí. Jesus chama a atenção dos fariseus, saduceus, de hipócritas, porque eram religiosos. E, infelizmente, o espírito de religiosidade está atingindo todas as igrejas, independente de placa. E a igreja somos nós. Nós temos que tomar muito cuidado com o espírito de religiosidade. Isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Amém? Com a autoridade divina da Bíblia. Nós temos que viver essa autoridade ao qual o Senhor nos deu. Na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos autoridade para orar pelas pessoas, para expulsar demônios, para ensinar, para evangelizar as pessoas. Essa autoridade que o Senhor nos deu, a autoridade no nome de Jesus. Amém? Cristo, o Senhor requer de nós mais obediência, mais atenção à palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo uma ministração do pastor, nós temos que estar bem atentos e pedindo para o Senhor o dom de discernimento, para sabermos discernir o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Muitas vezes nós estamos distraídos. Amém? Com a autoridade divina da Bíblia, como já falei,
a nossa época, nós estamos vivendo, está faltando muitos alunos nos seminários, nas escolas dominicais. Estou me referindo ao nosso ministério. Tem seminários, tem congressos, tem todo domingo estudo bíblico, mas as classes estão com poucos alunos. Sabe qual é o perigo disso, irmãos? Falsas doutrinas, futuros pregadores de falsas doutrinas, de heresias, porque não estão estudando a palavra de Deus. Nós temos que estar estudando todos os dias a palavra de Deus, e principalmente o nosso ministério que nos fornece estudo. Alguns dos irmãos podem falar, mas agora nessa quarentena, que já é mais quarentena, já vai para 13 meses que nós estamos confinados nos nossos lares, o nosso ministério fornece sim, dá aula sim. A escola dominical está sendo com vídeo, chamada de vídeo. Eu mesmo, há 2 semanas, já estou discipulando um irmão com videochamada, 2 irmãos com videochamada, eu e uma irmã discipulando a irmã e eu discipulando o filho dela. Eu não sei porque as pessoas colocam o inimigo, é a tempestade que estão vivendo, coloca obstáculos e barreiras para evangelizar as pessoas, para trabalhar na obra de Deus, mas não coloca barreira para um passeio, para ver um filme, diz que não tem tempo. Agora a igreja do Senhor tem tempo de sobra, amém? Na época do Império Romano, a Grécia, a igreja primitiva, ela fez a diferença. Ela levou o evangelho ali. E através do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as igrejas ficaram vazias, os templos pagãos caíram por terra. Amém, irmãos? Houve um despertar ao qual foi desperto o sono daquele povo que não conhecia o verdadeiro Deus. A igreja daquela época fez a diferença. A nossa igreja temos que fazer a diferença. O pecado contaminou o mundo. A coronavírus contaminou o mundo. A corrupção contaminou o mundo. Porque nós, como igreja, não contaminamos o mundo com o evangelho do Senhor? Não fiquemos parados. Na época de Martinho Lutero, houve uma reforma. E ali na Inglaterra, as igrejas ficaram vazias porque existiam 2 homens, 2 missionários, John Wesley e George Whitefield. 2 homens de Deus que, quando pregavam, juntavam multidões. Haviam conversões de vidas para o nosso Senhor. A igreja desse século 21, ela está envolvida muito com redes sociais, com tecnologia, e isso está causando um esfriamento na nossa fé. Nós temos que estar exercitando a nossa fé todos os dias. Amém? Temos que fazer a diferença. A doutrina é a que subjuga a oposição do diabo e do pecado. Irmãos, a doutrina evangélica é através da palavra de Deus que nós vamos aniquilar as obras do diabo em nome de Jesus.
Nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Em Mateus 4, ali fala sobre a tentação de Jesus, que Jesus foi levado ao deserto. Ali Jesus Cristo foi tentado na alma, no espírito e na carne. Na carne foi quando Satanás falou para o Senhor: se tu for filho de Deus, faça aquelas pedras virarem pães. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, estava em jejum. Jesus falou assim: também está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, o que nós aprendemos com essa passagem, que muitas vezes nós somos enganados pelo inimigo, e às vezes até ficamos fracos na fé, desanimados, porque não lemos a Bíblia, não conhecemos a palavra de Deus, não frequentamos os estudos bíblicos ao qual o nosso Ministério Peniel nos fornece de graça, sem cobrar. Amém? A época atual, a nossa época, requer de nós uma percepção agudíssima, um intenso respeito ao caráter antibíblico, e é destruído, e o destruidor do falso evangelho, a quem tem sido pregado em nossos dias. Irmãos, quantas pessoas às vezes saem do nosso ministério, um ministério que, como já falei, nos fornece tudo de graça, e a pessoa vai para outra denominação, outra igreja, aprender heresia. E quantos do nosso meio que estão dentro da igreja estão vivendo o espírito de religiosidade, não tem estudo da palavra bíblica, não vive uma vida alicerçada na palavra de Deus e fica falando mal dos líderes, dos pastores. A palavra de Deus nos fala: ai daqueles que induziam uma das minhas ovelhas ao erro. Essas pessoas vão se haver com Deus. Então, falando de seminários, estudo, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu fico admirado, a nossa pastora Eliane Lobato montou um canal no YouTube, um estudo que fala sobre os pais da igreja, muito bom. E eu fico admirado, porque ela tem não sei quantos mil seguidores, mas quando eu abro lá o canal para ver aulas, são aulas de 6, 8, nem chega a 10 minutos, um estudo riquíssimo, bem resumido. Irmãos, é incrível, só 2 pessoas que visualizaram, comentários, só tem comentário meu lá, nas aulas que eu assisto. Eu cheguei até a montar uma pasta no playlist do YouTube, ali, porque não é todo dia que eu tenho tempo, estou ali. É isso, um estudo de graça, e as pessoas não querem estudar, querem se preocupar com outras coisas. E aí, quem não estuda a palavra de Deus é uma presa fácil para o diabo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Irmãos, concluindo, para a conclusão agora. A igreja está cheia e também cheia de corações vazios. O que mais a gente vê nas igrejas hoje em dia são multidões, mas as pessoas estão com seus corações vazios. Sabe por quê, irmãos? Estou falando pela 3ª ou 4ª vez na ministração de hoje. Espírito de religiosidade. As pessoas não estão indo atrás
do Pai da bênção, eles estão indo atrás da bênção. E isso é muito triste, muito triste. Então, que nessa noite nós venhamos estar atento que época que nós estamos vivendo. Olha, irmãos, tem pessoas da minha idade que não estão vivendo essa época. Estão totalmente desesperados. Estão vivendo a época lá da juventude, anos 70, anos 80, nasci em 55. Tem pessoas que estão vivendo os anos 70, 80, 90, não estão vivendo a atual realidade dessa época que nós estamos vivendo. Uma época onde as pessoas não têm o amor de Deus, onde as pessoas não têm a humildade do nosso Senhor. Uma época ao qual há uma falta do amor de Deus nas pessoas. Uma época ao qual as nossas crianças, se nós não estivermos vigiando, elas estão arriscadas aí pelos caminhos errados. Uma época ao qual as pessoas não têm respeito por ninguém. Uma época de pecado, de prostituição, de violência. Essa é a época que nós estamos vivendo. E a época de nós como igreja estarmos orando. É hora de nós orarmos, de nós dobrarmos os nossos joelhos, mas não só estar com os nossos joelhos dobrados, mas com os nossos corações dobrados. Amém? A tribo de Zacar eram homens que sabiam agir em qualquer circunstância. Eles tinham o pensamento claro e firme. Nós, como cristãos, temos que ter firmeza, mente de Cristo. Da nossa boca só sai palavra de Deus. Aqui dentro do meu lar, dentro dessa casa, o nosso corpo é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Não me canso de falar isso nas nossas ministrações. Muitas vezes, irmão e irmã, você não é totalmente curado e liberto porque você não está dando liberdade para que o Espírito Santo entre nessa casa. A palavra de Deus nos fala: eis que bato a sua porta. Se ouvires e me convidar para entrar, eu entrarei e cearei contigo. Essa palavra, muitos de nós pensamos que é para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Não, essa palavra é para o povo de Deus. Ele bate todo dia na nossa porta, mas muito de nós temos fechado essa porta. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, uma época a qual a humanidade está desesperada, todo mundo com medo de morrer, os cientistas estudando, aí não estão achando a cura para essa praga dessa coronavírus. Mas no livro de Hebreus, a palavra do Senhor nos fala que o Senhor mesmo de ontem, hoje, eternamente, até a consumação dos séculos, Ele continua fazendo milagres, Ele continua curando, Ele continua libertando. Mas nós, igreja, não podemos ficar de braço cruzado. Nós temos que ir à luta, é oração e ação. Amém, irmãos? Finalizando, vou falar uma frase de um pastor norte-americano. Pastor norte-americano, algum dos irmãos já ouviram falar. Hayden Wilson Tozer, pastor evangélico, escritor e conferencista. Ele deixou essa frase aqui. E essa frase está no nosso estudo de hoje. A frase diz o seguinte: o mundo está à procura de ouvir uma voz legítima, a voz de Deus, não um eco que os outros estão fazendo e dizendo, mas sim uma voz autêntica. Amém. Irmãos,
Que voz que nós estamos ouvindo? Estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos ouvindo uma voz autêntica? Ou será que nós estamos diante de um aparelho de televisão, vendo aquela emissora lixo, que eu não estou aqui para fazer propaganda de emissora nenhuma, aquela emissora lixo que só tem audiência porque é comprovado em pesquisas que é o maior, só tem audiência porque é o povo evangélico que fica vendo ali. Mentira! É uma emissora a serviço do anticristo, é uma emissora a serviço de Satanás. E tem crente lá vendo noticiário, vendo mentira, é uma TV agora, é uma emissora de TV de funerária, porque só fala em morte, só em morte. Para nós não interessa quantas pessoas estão morrendo, não interessa quem está morrendo, o que interessa é nós estarmos aqui lendo a palavra de Deus, o nosso manual de vida, a Bíblia, é isso que interessa. A gente está orando e lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Ter mente de Cristo não é meditar nesse maldito vírus, não. É meditar na palavra de Deus. Amém? A ministração dessa noite está encerrada. Tudo que eu falei aqui foi pela direção do Espírito Santo de Deus, através do estudo ao qual o nosso ministério colocou. Amém? Estarei depois postando as perguntas dessa ministração lá no grupo do nosso WhatsApp. E são poucas perguntas, são 3 perguntas, né? E quem prestou atenção nessa ministração vai responder com todo o amor, o nosso amor de Deus. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu coloco dentro do altar a minha vida, a vida dos meus irmãos, da célula Filhos de Abraão, nessa noite. Ó Deus amado, eu não sei o que eles estão vivendo, se eles estão vivendo essa época, ou se estão vivendo a época da sua juventude, do passado, eu não sei. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Em nome de Jesus, papai, que o teu povo venha viver a época atual, essa época ao qual está escrito no livro do Apocalipse, e quando chegasse o fim dos tempos, a iniquidade iria se multiplicar, o pecado ia aumentar e se multiplicar. Em nome de Jesus, papai, que venhamos ser vigilantes, ó Deus amado, que nós venhamos ter discernimento, Senhor, para discernir o que é certo e errado. Em nome de Jesus, papai. É o que nós oramos nessa noite, Senhor, e que na sua vinda, Senhor, nós estejamos aprovados, que sejamos não apenas homens e mulheres de oração, mas que sejamos vigilantes no nosso agir, no nosso falar. E em nome de Jesus é que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. As palmas para Jesus. Irmãos, eu desejo para os irmãos uma semana abençoada. E deixo aqui um abraço de coração meu e da Dona Antônia, que estamos com muitas saudades de todos. Deus os abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até terça-feira que vem, se o Senhor não vier buscar sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém. Glória a Deus.